Vamos conversar agora com a advogada, historiadora, pesquisadora e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes aí da TVT, da Rádio Brasil Atual. E Tânia, ontem nós tivemos as manifestações, diversas delas contra o governo Bolsonaro, mas outras também a favor e com diversas pautas antidemocráticas. Duas delas, inclusive com a participação do próprio presidente da República em Brasília, em São Paulo. E nos discursos, Tânia, o Bolsonaro disse que não pretende cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. E ele, que é um magistrado que tem a relatoria de alguns dos principais processos que afetam não só Bolsonaro, mas como também aliados bastante próximos. Ele ainda ameaçou textualmente o Supremo Tribunal Federal. Tânia, eu vou ler aqui o trecho da declaração de Bolsonaro em que ele diz o seguinte: ou o chefe desse poder, se referindo a Luiz Fux, enquadra o seu ministro, no caso, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Ele disse isso em Brasília. Depois, em São Paulo, afirmou: sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixa de oprimir o povo brasileiro. Então a gente tem aí, primeiro, um presidente, se ele se recusa a cumprir uma determinação judicial, obviamente incorre em crime de responsabilidade. Mas só esse tipo de ameaça já seria também um crime de responsabilidade, talvez mais um de tantos cometidos pelo presidente, Tânia? Crime de responsabilidade e crimes comuns. Ele cometeu vários. No dia de ontem, o que absolutamente não é nenhuma novidade. Ele vem cometendo diversos crimes comuns e crimes de responsabilidade, algo desde que sentou na cadeira da presidência da República. Ontem foi mais um dia de um discurso em que ele efetivamente insufla uma população à desobediência civil, pratica crime de incitação e apologia ao crime, pratica crime de desobediência à ordem judicial, né, que são crimes absolutamente claros na nossa legislação constitucional e infraconstitucional, e na Lei 10.779, que regula o processo de impeachment. Eu acredito que os diversos cometimentos de crime do Jair Bolsonaro apenas sofreram ontem um capítulo a mais, né, com um discurso que foi alguns tons acima do proferido em outros momentos como esse, mas é um discurso que já vem sendo proferido e ensaiado sobretudo nos últimos meses, quando se estabeleceu esse confronto com o Supremo Tribunal Federal. Da última vez que eu tive aqui, nós já falamos disso, e já era uma coisa que se colocava de forma muito clara, como esse conflito sendo estabelecido colocava Jair Bolsonaro acuado, né, pelas ações concretas do Supremo Tribunal Federal, sobretudo nas figuras do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e como todo populista acuado reage de forma agressiva e incisiva, né? Então, acho que o discurso do Jair Bolsonaro no dia de ontem, ele tem, o que ele revela realmente é que nós viveremos, no meu ponto de vista, um estado de golpismo permanente, né? Ele já colocou todas as cartas na mesa do que ele pretende fazer. Então, se para alguém, para além desses momentos de discurso que você cita aí, se alguém tinha qualquer dúvida sobre como ele encara o processo eleitoral do ano que vem, o daqui para lá, e o momento eleitoral, caso haja eleição e caso ele seja derrotado, não tem mais como ter essa dúvida, porque em outra parte, na parte final do discurso na Avenida Paulista, ele não fala, ele desenha, quando diz de lá não sairei, só morto na vitória ou preso, e preso não serei, diga aos canalhas que preso não serei. Então ele já disse como é que ele sai, ou não sai. Então já está muito claro o que Jair Bolsonaro pensa, como ele pretende agir daqui até as eleições e no processo eleitoral. A grande questão que fica do discurso de ontem é também o que já foi dito antes, é como as instituições irão reagir a isso. E aí a gente tem alguns
capítulos já no dia de hoje, que é o dia seguinte, para comentar a respeito do comportamento das diversas instituições da República a esse discurso golpista de ontem. Em relação justamente a essa reação, né? Tivemos partidos se manifestando, algumas lideranças do mundo político também, que inclusive naturalizaram, alguns até foram aliados de Jair Bolsonaro ontem se manifestando de forma favorável, no mínimo a uma discussão a respeito da abertura de um processo de impeachment, mas a gente tem também no Supremo Tribunal Federal, aliás no Tribunal Superior Eleitoral, um processo de cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por conta da ocorrência de mais de um crime, inclusive na eleição de 2018. Hoje, o que você acha mais provável, Tânia? Uma saída política, no caso, que acabe desembocando no impeachment de Bolsonaro, ou nessa saída jurídica pela cassação da chapa que foi vencedora em 2018? Olha, Glauco, as pessoas, em geral, assim, analistas costumam fazer analogias com jogo de xadrez, né? Eu, como não jogo xadrez, eu mal sei mexer as peças ali, como elas se mexem, eu faço muita analogia com o jogo de cartas. Eu não jogo xadrez, mas eu jogo pôquer e jogo truco. Eu acho que, se eu fosse fazer uma analogia com jogos de cartas, como o truco, por exemplo, eu diria que a gente tem ainda um jogo em andamento, onde existem blefes, mas existem muitas cartas na manga, né? Cartas ainda a serem mostradas, que não temos como ainda prever o que virá, o que será posto na mesa, né? Portanto, como é que o jogo vai se desenrolar? O que nós temos é o seguinte: muitos atores sociais e muitas entidades, muitos organismos, muitos membros de instituições brincaram com a democracia. A verdade é essa. Desde o golpe parlamentar de 2016, diversos partidos políticos e atores sociais vêm brincando com a democracia, vão entregando os princípios que regem o Estado Democrático de Direito, que regem a nossa democracia, vão entregando princípios constitucionais em nome de um fazer político que lhes favoreça. A eleição de Jair Bolsonaro veio nessa toada, o comportamento de Jair Bolsonaro, desde que tomou posse como presidente da República, vem nessa toada. E nós temos dentro do Congresso Nacional, sobretudo, e até dentro do Supremo Tribunal Federal, que é importante dizer, só passou a reagir a esse ímpeto golpista de Jair Bolsonaro quando passou a ser vitrine, enquanto esses atos e essas coisas aconteciam contra o conjunto da sociedade, o Supremo Tribunal Federal fazia vista grossa ou dava discursos lisos, assim, que não enxergavam riscos à democracia, enfim, não tomava atitude concreta nenhuma. Só passa a tomar atitude concreta quando vira vitrine, quando vira alvo dessa política golpista de Jair Bolsonaro. O Congresso Nacional acontece uma coisa similar, com outros elementos, que o Congresso Nacional tem uma maioria de parlamentares de centro-direita, que se beneficia do governo Bolsonaro de diversas formas, seja da política econômica que com ele se encontra, né, se conjuga, porque concorda com ela, a política econômica neoliberal, seja porque se beneficia, enfim, das benesses de governo, como emendas parlamentares, enfim, distribuição de cargos e etc. Isso aconteceu um ajuste com a eleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, sobretudo, e de Rodrigo Pacheco no Senado Federal, ambos com o apoio do Planalto. Porque eu digo isso porque no tempo do Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, havia um conflito mais aparente, né, de pautas e de relacionamento, embora a pauta econômica fosse também aprovada. Então, veja, a grande questão é assim, a gente fala, existem reações, é verdade, o PSDB, Bruno Araújo, presidente da legenda, convocou uma reunião para o dia de hoje, supostamente para discutir esse processo de impeachment, né? O PSDB é um partido que está com a perna dentro do Congresso, né? Tem o líder do Senado como tem um senador, né, como líder do governo, né, no Senado, e tem senadores que ali têm um comportamento mais de enfrentar as pautas do governo e, ao mesmo tempo, está dentro do governo. Houve também aí a manifestação, ainda não oficial, mas que se teve notícia de outros partidos, como o PSD, né,
que estão começando a discutir aí o que fazer com esse monstrinho que ajudaram a alimentar, chamado golpismo, né, de Jair Bolsonaro, porque o que Jair Bolsonaro conseguiu no dia de ontem foi emparedar as instituições, não apenas as instituições que atacou diretamente, como no caso do Supremo Tribunal Federal, mas as instituições como um todo, porque agora o que se tem é ou as instituições, elas se colocam e dizem o que pensam desse processo golpista que ficou absolutamente claro no dia de ontem, né, pela boca do presidente da República, ou elas são coniventes com ele, ou elas terão igual responsabilidade nas etapas mesmo daqui para frente. Então é preciso. Agora, não basta fazer reunião e discutir, é preciso ter ações concretas, porque uma vez estando claro qual é o caminho que vai trilhar o presidente da República daqui para frente, com o seu séquito de apoiadores, e assim, eu não relativizo a quantidade de pessoas que ele conseguiu colocar nas ruas, pode não ter sido aquilo que divulgaram, pode ter toda uma estrutura por trás, etc, 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 mas o fato é que ele consegue mobilizar essa sua base radicalizada para o que ele quiser, porque não importa sequer para eles a motivação pelas quais estavam nas ruas ontem, né, a favor da liberdade, contra o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para eles importa uma pauta que é ditada pelo Jair Bolsonaro, seja ela qual for. É por aqui, vamos por aqui. Então, ele tem poder de mobilizar essa sua base radicalizada, que corresponde ainda a um contingente interessante, né, razoável, da população brasileira, pelo menos da população brasileira que se mobiliza e que mostra a cara. Então, é muito preocupante, é preciso que as instituições deem respostas efetivas, não basta discutir. Tânia, é interessante esse ponto que você toca do deslocamento de forças que inclusive ajudaram a naturalizar a chegada de Jair Bolsonaro ao poder e também a sua permanência até agora, porque foi um tema que a gente abordou aqui mais cedo com Paulo Nicoli Ramírez, cientista político. Ontem a mídia tradicional parecia que tinha descoberto que as pautas eram antidemocráticas nas manifestações. E dá vontade de perguntar, poxa, mas onde vocês estavam ali em 2015, 2016? Eu acho que teve gente até que deve ter reciclado o mesmo cartaz, né? Foi lá no cartaz pedindo impeachment da presidenta Dilma Rousseff e intervenção militar e ditadura, louvando 1964, deve ter usado o mesmo cartaz ontem na Avenida Paulista, em Brasília, em outras cidades também, porque essas pautas antidemocráticas já estavam lá, atores do campo progressista, veículos do campo progressista denunciavam isso, cansamos de falar a respeito, só que a mídia tradicional fechava os olhos, né? E o resultado é esse que a gente vê. Ou seja, Tânia, de fato a história brasileira tem mostrado que brincar com a democracia é algo muito perigoso, ainda mais com uma democracia que é quase só meramente formal, incompleta na sua acepção como a brasileira. Exatamente. Não, exatamente, você disse tudo. Eu acho que aquele poema No Caminho com Mayakovsky, do Zé Eduardo da Costa, que as pessoas também descobriram nos últimos anos, aí, na última década, é sempre interessante de mencionar, né? A gente vai brincando com a democracia e aí, como diz o poema, no primeiro dia é só tirar uma flor do jardim, no último você não tem mais voz para gritar, já acabou. Eu espero que não seja tarde demais, né? Acredito que não é tarde demais para que as instituições reajam ao ímpeto golpista do presidente da República. Não é tarde, mas ainda não é. Mas é preciso reagir, como eu disse antes. Não basta discurso, não basta, como fez o presidente do Senado, cancelou toda a pauta de hoje e amanhã, né? Aliás, esse tipo de reação soa como uma reação ao contrário da que deveria. No momento em que ele bloqueia as pautas e o Senado não acontece, eu não sei ainda o que o presidente Arthur Lira vai fazer, porque ele está no silêncio absolutamente eloquente. Desde ontem não posta nada no Twitter, não falou nada, a gente não sabe se a Câmara dos Deputados vai funcionar normalmente, como não tem cancelamento, imagino que há. Mas no Senado da República o que acontece? Evita que os parlamentares usem a tribuna e usem os diversos espaços do processo legislativo para discutir a crise, para discutir o que aconteceu ontem, para discutir o discurso golpista de Jair Bolsonaro ontem, né? Quer dizer, evita que haja um debate absolutamente necessário dentro de uma casa legislativa. É isso que acontece quando cancela a pauta.
né, quando cancela o dia legislativo. Então, a reação do Pacheco foi muito ruim para a democracia, né, muito ruim para o atual estágio da nossa conjuntura política, cancelamento. É preciso verificar muito na sintonia fina a reação das instituições. A reação do Supremo Tribunal Federal, que hoje retoma o debate do marco temporal da pauta indígena, e já anunciou que o presidente Luiz Fux faz a fala em nome, obviamente, da Corte e do Poder Judiciário no momento inicial da sessão de hoje. Que não seja uma fala de retóricas, de estamos em defesa da democracia, em defesa da Constituição, em defesa do Estado Democrático de Direito, porque, de novo, é preciso mostrar reação, porque se não mostrar reação, a gente já está muito além da flor arrancada do jardim, muito além da flor arrancada do jardim. Essa altura, o cão já foi morto e a criatura já está dentro de casa, já está literalmente dentro de casa. Está faltando muito pouco, né, para que arranquem a nossa voz da garganta. É preciso que as instituições reajam, é preciso que as instituições mostrem qual é verdadeiramente o seu papel nesse momento de intensa crise da nossa democracia. Porque se deixar como está e responder com discursos, ele vai avançar. E ele vai avançar. E ele tem, além do que já coloquei, essa força para mobilizar, que as pessoas falam não é relevante para a sociedade, é relevante para o suficiente para provocar crises efetivas para as quais não se tem resposta ainda. Me digam que alguém sabe o que poderia acontecer se essas pessoas tivessem ontem adentrado a Praça dos Três Poderes e quebrado o Supremo Tribunal Federal, como várias delas queriam fazer. Quando um presidente da República já disse textualmente que não cumpre mais ordens de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, caberia, fazendo uma suposição ao ministro Alexandre de Moraes, a decretação de alguma medida drástica, com prisões, enfim, e regramentos, se isso tivesse acontecido ontem. E o presidente da República determinaria por exemplo, ao ministro da Justiça, que é o superior hierárquico do diretor-geral da Polícia Federal, que não se cumprissem as ordens. Diga que alguém sabe me responder o que aconteceria no dia de ontem. Isso pode acontecer efetivamente em qualquer uma dessas manifestações que eles convoquem. Se esse ímpeto de Jair Bolsonaro de levar a coisa, esticar a corda até o limite, se confirma mesmo, a gente vai chegar em situações de impasse para as quais não temos respostas. É preciso evitar que esse momento chegue. E as instituições precisam dessa resposta. E às vezes a gente fala muito, né, dessa questão do golpe como se ele fosse um momento, mas esse golpe já vem sendo dado, né? Quanto mais tempo Bolsonaro permanece no poder, mais as instituições vão sendo corroídas por dentro. E muito mais difícil vai ser recuperar isso. Eu fico pensando também, Tânia, em termos eleitorais, né? Porque Bolsonaro consegue mobilizar ainda uma parcela importante da sociedade brasileira, depois poderemos ter parlamentares que atentem também, a gente já tem inclusive, né, contra a ordem democrática, que acabam ali sendo um pouco mais protegidos pela prerrogativa de foro, com uma estrutura a seu serviço, uma estrutura do Estado. Então tudo isso é muito complicado, tem que haver uma resposta de fato efetiva, como você pede, Tânia, porque senão, de novo, a gente vai continuar brincando com a democracia. É um estado eu chamo de estado de golpe permanente, é o que a gente está. É um estado de golpe permanente. Ontem foi uma etapa muito significante. Assim, o Bolsonaro ele consegue ainda pautar a nação, né? O que não deixa de ser completamente bizarro, com o país literalmente derretendo, os preços, a inflação, o desemprego, tudo em alta, né? Uma pandemia para a qual nós não temos ainda nenhuma previsão de fim no Brasil, alcançamos agora 30% da população vacinada, isso depois de muito esforço de outros entes políticos, né, governadores, por exemplo, o próprio impulso da Comissão Parlamentar de Inquérito, chamada CPI da Covid, nós temos o emparedamento do próprio Jair Bolsonaro com as descobertas de corrupção no Ministério da Saúde e essas revelações novas aí que colocam a família dele
efetivamente enquadradas em crimes por causa desse processo de rachadinha, agora está no gabinete do filho vereador, né, o Carlos Bolsonaro, a revelação de personagens aí que vem comprovando que essa corrupção efetivamente acontecia, e ele vai ficando acuado. Quanto mais acuado fica, mais reage de forma agressiva, né? Então, nós temos um quadro de um país em frangalhos, literalmente, mas o paradoxo é que ele tem um nível de populismo que é messiânico, né? De seguidores que não importa o que esteja acontecendo no Brasil, o que importa não importa as pessoas passando fome, fila de osso e corrupção e tudo que está acontecendo. O que importa é discutir a lisura das urnas eletrônicas, né, e uma falsa instabilidade do sistema eleitoral criado. O que importa é discutir os atos do Supremo Tribunal Federal, né, em uma criação aí de discurso onde eles são os atingidos pela censura, os defensores da liberdade, várias camisetas e placados falando, porque as faixas dele falando em pedido de golpe militar, essas coisas todas já estamos acostumados. O curioso era o número de Carla Zambelli estava com uma camiseta e vários dele com a camiseta falando em liberdade. Então eles conseguem fazer uma inversão do discurso, onde eles são os defensores da Constituição e os defensores da liberdade, e eles estão sendo vítimas de censura. E assim, esse é muito interessante para avaliar do ponto de vista de como o populismo funciona. Agora, é isso, né? É muito impactante o que aconteceu ontem, porque eleva o discurso a uma potência e atrai a necessidade de reações formais, né? Formais, para que a gente consiga ainda em tempo conter o que já está anunciado. É preciso saber se realmente os atores políticos vão querer conter isso que já foi anunciado a plenos pulmões pelo presidente da República na data de ontem. E aí os mecanismos todos estão postos, estão dados. Você mencionou aqui o Tribunal Superior Eleitoral, a denúncia do que houve nas eleições de 2018 é de 2018. É uma pena que só hoje, em 2021, por conta da crise já completamente deflagrada e se chegando numa situação limite, o Tribunal Superior Eleitoral comece a pensar em analisar isso, né? De novo, espero que não seja tarde. Vamos acompanhar a reação, então, das instituições a partir do dia de hoje. Tânia, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui para essa conversa. Obrigada, Glauco, e obrigada aí a todos os que nos acompanham. Prazer é nosso. Conversamos aqui com a advogada, historiadora, pesquisadora e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Tânia de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.